Ezequiel 37. Versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: e diga-lhes. Tem aí a palavra já? E diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: eu tirarei os israelitas das nações para onde eles foram. Eu vou ajuntá-los de novo, diga ajuntá-los. E de todos os lugares ao redor vou trazê-los, diga juntá-los. E trazê-los. Trazer para onde? Trazer de volta para casa, de volta para a sua terra. Eu os farei uma única nação na terra. Você está prestando atenção na mensagem? Eu os farei uma única nação na terra. E nos montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles. Cadê o glória? Eles nunca mais serão duas nações. Cadê o glória? Essa aqui vai resumir tudo. Eles nunca mais estarão divididos em dois reinos. Diga, nunca mais estarão divididos. E por não estarem divididos, eles não se contaminarão. Nunca mais se contaminarão mais com os seus ídolos e com as imagens detestáveis. Nem com nenhuma das suas transgressões, nem com palmeiras, nem com não está aqui não, desculpa. Pois eu o salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas, diz o Senhor, e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu acho que eu estava lendo para as paredes, então eu vou ler agora para vocês. É porque o glória das paredes ficou meio fraco. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pegar uma mesinha aqui, ficar melhor para mim. Aleluia. Deus é bom. Queridos, aqui fala de um texto. Eu nem vou orar antes, porque deixa eu te falar, nós já estamos em clima de santidade nesse lugar. Seria uma hipocrisia se eu fizesse uma oração dizendo assim: Senhor, abençoe essa palavra. Dá a impressão que nada do que a gente fez até agora, então, não foi para abençoar. Não é? Então, o que vamos falar aqui já está debaixo da vontade de Deus. Estava dividido meu coração com duas palavras. E eu perguntando: Deus, qual das duas que o Senhor quer conversar com o teu povo? E aprove o Senhor que Ele liberou essa daqui. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos no mês 8, hoje é o dia 3. Olha que dia, né? Deixa eu te explicar que esse dia eu nem pensei nisso, estou pensando aqui agora. O mês 8, para quem não sabe, o número 8 é um número de aliança. O número 7 completa um ciclo, diga o 7. Diz que o ciclo está completo. Então o 7, irmão, é um número de perfeição. Porque você chegou no que você queria chegar. Por isso que Deus construiu, por exemplo, 7 dias, Ele construiu o mundo em 6. Fez tudo que tinha para fazer em 6. No 7º Ele descansou, ou desfrutou, né, de tudo que Ele criou nos últimos 6 dias. Ele desfrutou do 7º dia. Então a obra feita, acabada, e depois usufruir da obra está o completar. Vocês estão aqui? Tem gente que diz que que completou a obra, que trabalhou toda a vida inteira. Você já conheceu alguém
Você já conheceu alguém que trabalhou a vida inteira para construir uma casa, ou comprar uma casa na praia, ou comprar um sítio? Você já conheceu alguém que fez isso tudo? Você falou, nossa, ele tem 2 casas, 4 casas de aluguel, tem casa na praia, tem 2 carros, tem... Aí você pergunta para esse indivíduo, que dia que ele pôde ficar um mês em paz, um mês só, em paz, sem preocupações, desfrutando seu sítio, da sua casa na praia, do seu carro. Você conhece alguém? Não, você não conhece. Assim não. Sabe quem você conhece? Você conhece alguém que tem tudo isso daí, ou já teve, mas ele não consegue usar tudo que ele tem. Não consegue usufruir. E às vezes ele fala, não, eu conheço alguém que não ficou um mês, ele fica 2 meses na casa dele. Aí você pergunta assim, está em paz? Ficou lá 2 meses no sítio, mas tem paz? Porque para mim, se ficou 2 meses no sítio bebendo, ficou 2 meses sem orar, 2 meses sem congregar, sem falar com Deus, e disse para mim que estava em paz lá no sítio que ele trabalhou a vida inteira, essa paz aí é a paz que o mundo pode dar. Porque quando ele voltar, meu amigo, ou ele está ali e o couro está comendo em volta da família dele em outro lugar, e ele está achando que ele está em paz. A paz que eu conheço, e que a Bíblia relata, é a paz que o mundo não pode dar. E quem usufruiu dessa paz foi o próprio Deus da paz. O Jeová Shalom. O Deus da paz usufruiu da sua própria paz. Ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. E aí encerra a obra. Mas como a palavra do Senhor diz que Deus trabalha até hoje, então o que a gente entende? Que então a obra continua e começa a contar tudo de novo. E aí é muito interessante, porque você pergunta, pastor, quando é que começou tudo de novo? Começou tudo de novo com Jesus. Então, com o nascimento de Jesus, a partir da sua morte, né? Não foi exatamente no dia que ele nasceu, mas no dia que ele morreu, e no dia depois que ele ressuscitou, a partir da ressurreição, que foi depois de 3 dias da morte, escuta aqui, olha para mim. Depois de 3 dias da sua morte, ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, começa a contar tudo de novo. A contagem começa de novo. Então, se a gente contou até 7, é como se o dia da ressurreição começasse a contar de novo. E começa pelo número 1 de novo. Mas o número 1 também é o número 8. Não sei se você está me entendendo. Se eu pudesse pegar o teclado e virar para você aqui, para você entender o que eu estou falando. As notas musicais, o teclado é que dá para ver melhor. Elas, para quem é um leigo, né? Para quem não conhece nada de música. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São essas notas. E quando você termina no Si, começa de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E essa contagem musical, ela é infinita. Mas quando eu começo a contar no Dó e termino no Si, 7 notas. Então, quando eu coloco o Dó de novo para começar a contar, eu não chamo esse novo Dó de primeira. Esse novo Dó eu chamo de oitava. Só que a oitava tem o mesmo som da primeira. E eu quero te dar uma revelação aqui, quantos querem? O primeiro Adão, a primeira nota tocada por Deus, o Dó, né, o primeiro ciclo, ele termina perfeito. Só que o homem vem e estraga tudo do primeiro ciclo. Vocês estão aqui? Só que Deus é um Deus infinito em sua misericórdia. E quando termina tudo e o homem estraga, né, vamos dizer assim, a contagem da perfeição de Deus, vem Jesus Cristo de Nazaré para afinar o som do mundo. E Jesus dá uma oitava lá na frente. Só que quando dá a nota oitava, né, que é a primeira, mesmo som. Agora esse som é um som novo.
É um som restaurado, num som afinado. E a palavra do Senhor diz que o primeiro Adão pecou, e por causa dele todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, por causa do primeiro Adão. Mas veio Jesus Cristo de Nazaré, e ele se posiciona como um segundo Adão. E ele entrega a sua vida para pagar o preço do primeiro Adão. Das primeiras transgressões. E ele entrega a sua vida, e a partir da ressurreição de Jesus, começa a contar tudo de novo. Então Jesus, o número de Jesus no sentido de nova vida, é o número 8, que é o número de aliança. Por que é número de aliança? Porque quando começa essa nova vida, esse novo Adão, vamos dizer assim, né? O novo Adão, essa nova nota, ela só vai ser tocada na sua vida, né? Ela só faz parte de você, esse novo ciclo, ou melhor, você só faz parte desse novo ciclo, se você entregar a sua vida para Jesus e crer na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Se você acreditar que Ele existiu, e Ele é Deus, e Ele desceu aqui como homem, e Ele viveu nesta terra, e Ele morreu, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê que Ele pagou o preço do pecado do primeiro Adão, se você crê que na sua ressurreição, ou melhor, na sua morte na cruz, se você acreditar que todos os pecadores, eu, você, todos, fomos atraídos até a cruz do Calvário como um imã, que chama a gente, e nessa atração, quando eu disse sim para Jesus, então eu sou ali crucificado com Cristo, e a palavra do Senhor diz assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, já não vive mais eu, mas eu vivo pela fé, aquele que me salvou, naquele que morreu por mim e que ressuscitou. Então, se eu morri com Cristo, quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E se Ele tocou, então agora o som da oitava, o mesmo som do primeiro Adão, agora ressuscitado em novo Adão. Então eu com Cristo agora eu faço parte de uma aliança. Então eu digo: Senhor, o Senhor é Deus na minha vida, eu sou o teu Deus, tudo que é meu é teu, Senhor. Aí Jesus vira para mim, para você e diz: você entendeu, você está falando que você está entregando tudo para mim? É, Jesus, eu estou entregando tudo para você, toda a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Jesus fala assim: então você entendeu tudo, porque quando você entrega tudo para mim, eu também entrego tudo que eu tenho para você. E essa troca de um entregar tudo para o outro, o nome disso chama aliança. Você quer ver o que Jesus usou para você entender isso? Porque talvez complicou tudo na sua cabeça aí, né? Mas quer ver que exemplo que Jesus usou para você entender tudo? Para ficar facinho de você entender? Casamento. Não essa bagunça que o mundo está oferecendo aí, não. Que eles estão chamando de casamento. A gente está falando de casamento, como o meu. Casado há 29 anos, com a mesma mulher. E eu não sei como ela me aguentou. Eu também não sei como eu aguentei ela. Mas o casamento é isso. Tudo que era meu se tornou dela. É dela. Na minha certidão de casamento, já está escrito assim, ó: a partir do momento que vocês se casarem, tudo que for de um vai ter que ser do outro. A minha certidão é assim. Né, de comunhão, é no seu nome. Tudo que eu conquistar é dela. Mas também tudo que ela conquistar é meu. Como é que é o nome disso? Aliança. Jesus usou isso. Efésios capítulo 5. Ele usou para dizer como é que funciona esse negócio. Então a gente só vai entender isso se você pensar num casamento sólido. Vocês estão aqui ainda? Então o número 8, ele é um número de aliança. É um número também da ressurreição. E olha que coisa interessante, nós estamos no mês 8 e no dia 3. Pegou aí? Você pegou ou não? O que você entendeu aí? No mês 8, o que significa? E o número 3 significa? Fala para o irmão que está do seu lado: você está no dia certo, na hora certa, no culto certo,
e adorando o Deus único e certo. Chacoalha ele e fala: então você tem aliança com esse Deus. Se tem alguém perto de você que ainda não aceitou Jesus, diga para ele assim: hoje é o dia da sua chance, de que tudo seu seja dele e tudo dele seja seu. Hoje é a sua chance. Se tem alguém que não aceitou Jesus do seu lado, fala: hoje é a sua chance. Aleluia. Se tem um desviado do teu lado, fala: hoje é a tua chance de tomar vergonha e voltar. Desculpa a brincadeira, que eu sou assim mesmo. Ô, gente, deixa eu te fazer uma pergunta, presta atenção aqui em mim, olha para mim. Como que alguém que tinha uma aliança com Deus, eu não sei nem se você vai conseguir responder, mas eu vou perguntar a si mesmo. Como que alguém que tinha aliança com Deus e Deus tinha dito para ele que tudo que era dele era da pessoa, e do nada a pessoa, do nada não, né? Em algum momento lá, por causa de algumas coisas, a pessoa diz o seguinte: olha, Jesus, eu estava casado com você, mas agora eu quero o divórcio. Eu não quero mais saber das coisas que você tem para me dar. E tem outra coisa, também não me pede mais nada. Porque quem se desvia é assim que diz as suas ações. Eles estão dizendo isso: eu não preciso mais de você, Deus, e também não conta comigo para nada. E eu te pergunto, como é que alguém pode tomar uma decisão dessa? Doideira, não é? Me perdoa que eu não quero ofender, se tem alguém aqui que está afastado da fé, eu não quero te ofender. Mas para mim, alguém que se desvia do caminho do Senhor, eles não gostam que fala desviado, né? Se você chamar um desviado de desviado, ele fica bravo. Quando o cara está desviado, você vai falar com ele, ele fala assim: eu não estou desviado, eu estou afastado. Fala isso para minha mulher se eu ficar 3 meses fora de casa. E alguém perguntar: você está separado da sua mulher? Eu falei: não, não estou separado, eu estou só afastado. Fala isso para sua mulher, para o seu marido. Vê se ela vai aceitar. Vê se seu marido vai aceitar. Eu estou só afastado, estou saindo com outras, mas eu estou casado. Você acha que a mulher vai aceitar isso? Fale, por que Deus tem que aceitar? Então nós estamos aí no mês de aliança, diga mês de agosto. Símbolo de aliança. Aí vem uns engraçadinhos, né? Que gosta de uma simpatia, de uma mandinga, de um, como é que chama? Sei lá, de jogar, eu esqueci como é que fala quando você joga uma praga, um negócio assim. E aí ele fala assim: mês de agosto é o mês de azar. Quantos já ouviram isso? Não, ouvir não é pecado. Quantos já ouviram? Olha que coisa interessante sobre o mês de agosto. Eu vou te falar algumas coisas interessantes. Você pensa que é brincadeira o que eu estou falando? Minha filha vai casar ano que vem. E ela já escolheu o lugar e tudo, eu fui escolher com ela. E aí quando liberaram a agenda para nós, é claro que a gente vai escolher o que for mais em conta, o que for mais barato, custo-benefício, né? E aí a gente foi escolher lá alguns meses, a partir do meio do mês do outro ano. E de repente, assim, tudo caro, né? Algumas datas caras e tal. Mas aí a mulher falou: olha, nesse mês aqui é o mês mais barato. E está sobrando, os outros estavam tudo preenchido, para lá e para cá. Mas aqui, ó, tem muita vaga e a gente faz até um preço em conta para você. Aí, por quê? Tem alguma coisa especial? É algum feriado? Não, é porque o pessoal não gosta de casar em agosto, porque eles dizem que é o mês do azar. E até o preço do coisa cai. Porque aqueles que vão se casar acreditam realmente que se casar em agosto vai dar ruim. Conheço gente divorciado de junho, divorciado de outubro, divorciado de dezembro, divorciado de janeiro. Quem conhece? Mas o agosto dá azar. Você vê como é que o diabo faz construções mentirosas? Deixa eu te contar uma coisa. O diabo vem para matar, roubar e para destruir. Para mentir, ele é o pai da mentira. Então ele inventou essa mentira do mês de agosto. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, é esse mesmo que eu estou falando, da aliança, o Deus da aliança, ele veio para dar vida e vida em abundância.
E eu vou te falar, se você é crente e quer casar, e por acaso der certo de você casar em agosto, você está casando num excelente mês. Porque se alguém te perguntar, ai menina, lá no salão, né? Lá no salão. Ai menina, você é doida de casar no agosto? Você vai fazer essa loucura? Você vai falar, eu vou casar em agosto, porque eu descobri que o número 8 é o número da aliança. E eu vou casar em agosto, porque eu quero que o agosto seja um mês profético para o meu casamento. Porque é o 8, é número de aliança, e meu casamento vai ter uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom então. Não está mais aqui quem falou. Queridos, o diabo não pode ficar mentindo para você. Você tem que parar de acreditar nas mentiras do diabo. Eu li esse texto aqui, porque senão tudo que eu falei você não vai entender o que é o texto. O tema da pregação, eu estou inventando agora, tá o tema. Diga comigo, aliança. O melhor de Deus para mim. Esse é o tema, aliança, 2 pontos. O melhor de Deus para mim. Por que que a aliança é o melhor de Deus para mim? Talvez alguém pode dizer assim, né? O meu cônjuge foi a melhor coisa que Deus me deu na minha vida. Ah, o meu filho, né, o meu bebê, é o melhor de Deus que Deus me deu. Ah, a minha casa, né, o meu carro, sei lá, o que você acha legal, minha faculdade, meu cabelo, né, Cariel, sei lá. Eu amo, né? Você pode escolher o que você quiser para dizer que foi o melhor de Deus para você. Mas o melhor de Deus para você é a aliança que você faz com Ele. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pergunta. Não, só se mais gente perguntar. Por quê? Por quê? Porque dentro desta aliança, o contrato diz que tudo que é dele é meu. Ou seja, se eu tenho aliança com Deus, eu tenho todo o resto. Buscai primeiro, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Parafraseando com o que eu estou falando, buscai primeiro a aliança com o reino de Deus. Buscai primeiro Deus e a sua aliança. E aí o versículo termina dizendo, e as demais coisas, todas as outras, vão ser acrescentadas. Você quer casar? Vai ter gente para você casar, fica tranquilo. Pode dormir tranquilo. A Kézia quase casou, irmão, essa semana, quase arrumou um. Faltou isso aqui, ó. Porque eu estava vindo para casa de viagem, aí ela liga desesperada, lá debaixo da casa do meu sogro, que ele mora embaixo. Eu estou aqui, Naninha, mamãe, eu estou aqui, trancada na casa dos vô, não posso subir para casa. Por quê, Kézia? Vocês estão chegando já? Estamos, Kézia. Porque tem um sapo aqui na escada. Aí meu sogro falou alguma coisa lá, que eu não lembro qual foi a frase dele. O que ele falou? O meu sogro falou que era o príncipe da Kézia. Ele chegou até na escada, era só ela ter beijado ele. Perdeu a oportunidade. Brincadeiras à parte, Deus tem o melhor para você, amém? Procura um solteiro aí. Já tem uma ali, ó, que você pode achar ela ali, ó, do seu lado aí. Ô Lucas, libera aí para mim a Yasmin para ela participar do culto, por favor. Obrigado, hein? Vira para a Kézia aí, Lucas. Você já está casado. Vira para a Kézia, Lucas. Acha um solteiro aí perto de você. Achou um solteiro? Pode profetizar. Vira para o solteiro e fala para ele assim: pode dormir tranquilo. Não vai aparecer sapo na sua porta. E nem uma bruxa
Deus está preparando na aliança dele. Diga, se você está na aliança com ele. Aí eu não sei quem está do lado, né? Se é homem, se é mulher, você diz: o seu príncipe vai chegar. Ou a sua princesa, né? Aí o pessoal solteiro não dá glória, não sela a palavra nem nada. Aí depois passa 3, 4 anos e pergunta: pastor, a profecia que se liberou não aconteceu, eu não casei ainda. Ué, você não acredita? Você está aqui ainda? Glória a Deus, vamos lá. Esse texto que eu li, ele está falando do povo de Deus, as tribos, as 12 tribos, são 12 tribos, tá, gente? 12 famílias que formaram o que a Bíblia chama do povo de Deus. Os filhos legítimos de Abraão, que culminou em 12 tribos, que a gente conhece como o povo hebreu ou povo judeu. Nós não somos filhos diretamente do sangue hebreu e nem judeu. Mas a palavra do Senhor diz que pela fé, nós somos aceitos por Deus como herdeiros e co-herdeiros por Cristo, olha para mim, por adoção. E por adoção e pela fé, nós podemos clamar: Abba, Pai. Você sabe o que significa a palavra Abba? Abba significa pai. Sabe o que significa a palavra pai? Pai. Então, se a gente pode clamar Abba, Pai, significa que a gente pode dizer o quê? Papai. Então, apesar de eu ser um filho adotivo, e não sou um judeu legítimo, mas pela fé em Cristo Jesus, que era judeu legítimo, e Ele me recebeu como filho, eu posso orar e dizer papai. Vocês estão aqui? Só que as 12 tribos, elas brigaram. Eles tiveram problemas sérios entre eles e eles se dividiram. Diga, eles se dividiram. Diga, a família dividida. Repete essa frase comigo: reino dividido não prospera. E aí as 12 tribos agora divididas, 2 para um lado, 10 para o outro, né? 2 para um lado, 10 para o outro. Eles nunca mais tiveram sossego na vida. Era guerra para um lado de cá, guerra para o outro lado. Daqui a pouco eles mesmos estavam discutindo um com o outro, as tribos. E nenhum dos dois lados, escute bem, nem os da esquerda, nem os da direita, eles não tinham mais paz. Eles não prosperavam mais. Diga, mas Deus teve misericórdia deles. Assim como Deus tem misericórdia de mim. Diga, assim como Deus tem misericórdia de mim. Então escuta, eles estavam divididos, eles estavam separados, eles estavam em guerra e eles não estavam prosperando por causa de tudo isso. Mas Deus, na sua infinita graça, o que Ele faz? Ele vem com a palavra através de Ezequiel e diz assim, como o texto que você leu: eu vou tirar eles de onde eles estão, porque eles estavam espalhados. Eles foram levados como cativos. A divisão deles, a briga deles, fez com que eles se tornassem escravos. E aqui nesse texto que nós lemos, Deus está dizendo o seguinte: avisa para eles que eu os amo ainda. Irmão, pega essa palavra para você. Deus mandou dizer o seguinte: gente, eu não sei o que você fez de errado na sua vida, eu sei dos meus pecados. Eu quero que você olhe para os seus pecados que você cometeu antes. Você consegue enxergar o que você fez? Você consegue enxergar de onde você saiu? Ou você é daqueles que diz assim, quando alguém vai falar de Jesus para você, você diz assim, você disse na época: eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Tipo, eu estou bem, ainda dou esmola para... Você era daqueles que dizia isso? Eu sou trabalhador, trabalho de segunda a sexta. Minha vida é ficar em casa no final de semana. Tipo assim, você era um santo.
Minha mãe falava assim, esse tipo de santo minha mãe chamava de santo do pau oco. Né? Aqueles santos de madeira, que era oco, porque eles eram usados para roubar dinheiro. Os padres escondiam dinheiro dentro dos santos. Quer dizer, eram santos mentirosos, falsificados. Então, escute bem. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ou seja, todos nós que estamos nessa igreja aqui hoje, nós estávamos exatamente igual os judeus estavam na escravidão. Nós tínhamos pecado, nós tínhamos falhado, nós tínhamos brigado, nós tínhamos nos dividido. E a primeira divisão que nós estávamos era na divisão entre Deus mesmo. Nós estávamos separados do próprio Deus. Quem dirá de pessoas? Eu não digo todos aqui, mas grande maioria dos que estão aqui, em algum momento da vida tinha alguém, talvez não era várias pessoas, mas às vezes uma pessoa. A maioria daqui já teve esse um. Qual é esse um, pastor? Esse um que você não queria ver na sua frente nunca mais. Essa uma professora lá, quando você tinha 10 anos de idade. Aquele um amigo que te batia quando você tinha 11 anos. Aquele um colega que trabalhou com você no primeiro emprego quando você tinha 18 anos. Você pegou um ódio daquela pessoa, você não vê ela há mais de 30 anos. Mas você carregou aquela raiva, aquela intriga daquela pessoa. Todos nós aqui já tivemos um desse. Às vezes até parente. Às vezes era parente seu, primo, tio. Às vezes era o próprio pai. Teve gente que carregou o próprio pai e não suportava, a própria mãe. Todos nós um dia estivemos afastados de Deus e de algumas pessoas. Criamos ódio por gente. Só quem é verdadeiro aqui, quem não é fingido, e santo do pau oco, que tem coragem de afirmar que um dia já tinha alguém na sua vida, ou já teve um dia, ou tem gente que tem até hoje, alguém por aí, talvez nem está em São Paulo, deve estar lá na Bahia, no Piauí, nunca mais você viu, mas quando fala o nome dessa pessoa, você lembra de tudo, e dá um negócio ruim, dava, né? Teve gente que já perdoou. Mas quem já teve um desse na vida um dia? Quem já teve 2? Quem já teve 3? Eu não consigo falar o 4. Eu estou falando a verdade. Então eu já tive como os israelitas, dividido com pessoas, com gente, com Deus. Só que olha só, Deus olhou para mim, como Ele olhou para os israelitas e falou, eu tenho que resolver a vida desse menino. Senão a vida dele não vai mudar, ele vai continuar com essa vidinha de miserável aí, não vai prosperar. E aí o que Deus fez com os israelitas neste texto que eu li para você? Ele falou, fala para eles que eu vou ajuntá-los de novo. Eu vou trazer eles de volta para a sua casa. Eu vou fazer eles se unirem de novo. Eu vou fazer com que eles consigam perdoar aquela pessoa que ofendeu eles. Eu vou fazer com que eles consigam liberar perdão para se unir de novo com a sua mãe, com o seu pai, com aquele amigo da firma. Eu vou fazer com que eles se unam novamente. Eu vou fazer com que aquele que saiu da igreja triste, decepcionado, aquele lá que eu estava falando que estava afastado, aquele que eu falei que estava desviado, eu vou fazer com que ele perdoe a igreja, que ele está ofendido. Eu vou fazer ele voltar. Deixa eu declarar uma coisa para vocês aqui, e se eu fosse líder de grupo de alívio, eu levantava a mão, porque eles vão vir para debaixo de vocês, mas toda a igreja que tem uma aliança com os nossos irmãos, pode também levantar a mão. Deus está dizendo na boca de outros profetas, e agora Deus está mandando eu repetir aqui a profecia, Deus vai trazer de volta aqueles que se separaram de nós. Deus vai trazer de volta os filhos desta casa. Está escrito aqui que Ele vai ajuntar de novo de todos os lugares ao redor e eles vão trazer de volta para a sua terra. Eu não sei quem você conhece que já passou por essa igreja, se você lembrar o nome. Eu quero que você levante a sua mão agora e comece a orar por essa pessoa agora. Senhor, e comece a orar dizendo assim, Senhor, que essa palavra se cumpra na vida do João. Que essa palavra se cumpra na vida diga o nome. Se você sabe mais de um nome, diga outro nome, diga os nomes que você lembrar. E fala, Senhor, traz de volta, cumpre a sua palavra na vida deles.
Profetiza, irmão, profetiza, ore pelo teu irmão. Ele não está aqui agora, mas ele pode receber aonde ele estiver. Cita o nome dele e fala: Deus, traz de volta. Aleluia. Aleluia. E no mês da unidade, da união, da unidade, Deus traz para nós essa palavra no primeiro dia do mês, para dizer para nós que se nós estivermos unidos como irmãos e como igreja, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eles estavam aqui num tempo esquisito, tá? Eles estavam não é com ares igual a gente está com ares, né? No nosso Brasil está com ares de ditadura. Só os ares por enquanto. Mas tá aí nessa coisa que vocês já sabem. Mas eles aqui, desse texto, não. Eles estavam escravos mesmo. Eles estavam na escravidão mesmo. E quando Deus libera essa palavra para eles, as coisas não estavam boas no lugar que eles estavam. Eles nem estavam na terra que era deles. Então eu quero liberar uma palavra para você, e você receber, irmão, você tem que crer. A palavra do Senhor diz o seguinte, ó: creia no Senhor Deus, o teu Deus, e você estará seguro. Mas ele continua o versículo, ele diz: creia nos seus profetas e prosperareis. Então você vai estar seguro sim, se você estiver acreditando em Deus. Mas para você prosperar, você tem que acreditar nas vozes proféticas que está sendo liberada. E eu quero declarar para você uma voz aqui agora. Levante suas mãos. O que Deus está dizendo nesse mês de aliança é: não temam as notícias sobre política. Não tema as notícias sobre economia. Não tema as notícias sobre, esqueci até o nome que eles dão aí para esse negócio que vai aumentar, esqueci o nome. Os 50% aí. Não tema tarifaço, diz o Senhor. Não tema juiz corrupto, diz o Senhor. Não tema presidente esquisito, diz o Senhor. Não tema economia, não tema justiça mentirosa, não tema segurança, não tema nada que você pense que é ruim para a tua vida. Por que eu não posso temer, pastor Alain? Fica com as suas mãos levantadas e recebe. Porque Deus está dizendo que Ele mesmo se encarregará de unir o seu povo. Ele mesmo se encarregará de colocar o seu povo em aliança. E eles juntos vão estar numa terra tranquila. Ele falou: eu vou trazer eles para um lugar da onde eles não deveriam ter saído. E eles vão habitar na sua própria propriedade livres. Eles não serão escravos, eles serão livres. Eles vão habitar em paz. Porque a minha aliança, diz o Senhor, e aqueles que estão em aliança comigo, diz o Senhor, eles estarão unidos e em paz e prosperando. Mesmo no meio da crise, você vai prosperar. E eu vou dizer mais para vocês, preste atenção. O diabo, ele se aproveita da contenda, da briga, da discórdia, ele se aproveita da separação, e quando a coisa está ruim, ele bota um demônio lá no meio. Ele espera você se separar para ele pôr um demônio lá para trabalhar. Só que Deus está dizendo o seguinte: depois que você se unir, aqui ó, versículo 23, quando eles estiverem unidos, em aliança comigo, eles não vão se contaminar mais com idolatria. Eles não vão mais olhar para deuses estranhos, para coisas estranhas. Eles não vão mais se curvar para ídolos que o mundo oferece. Nem vou citar, são tantos. Eles não vão se curvar para homens ou imagens detestáveis, nem com nenhuma das suas transgressões.
E ele falou, eu mesmo vou salvar ele das apostasias. Você sabe o que é apostasia, amor? Apostasia é deixar de acreditar no que você acreditava antes. Sabe? Eu conheci um pastor que ele agora está vivendo em apostasia. Pelo menos em alguma área. Até constrangedor falar isso. Mas é assim, eu vou falar uma só, tá? Vou falar uma só. Uma que é bastante conhecida de vocês aqui. Não vou citar outras coisas. Sobre dízimos e ofertas. Que é bíblico. É bíblico. É bíblico. E se você não conhece a Bíblia sobre, vem aqui, a gente ensina, tem escola aí, tem discipulado, a gente aprende junto. E esse pastor, ele pregava sobre dízimo. Com muito mais conhecimento do que eu. Ele tinha muito mais. Ele era tipo meu professor. Não era, mas era tipo. Hoje, ele abriu mão e não acredita mais em dízimo. Sangue e fogo. O que eu poderia falar sobre esse assunto na vida desse moço? Que agora ele está praticando uma apostasia. Ele está se colocando contrário a alguma coisa que ele acreditava antes e agora ele não acredita mais. É horrível quando uma pessoa chega nesse nível. Eu acreditava em ato profético, não acredito mais. Eu acreditava em oração, que Deus curava, não acredito mais. Eu acreditava que realmente Deus podia curar um câncer, mas eu não acredito mais. Eu acreditava que Deus podia restaurar casamento, mas hoje eu não acredito mais. Então, apostasia é quando você pregava, ensinava, cria numa coisa, e agora você não acredita mais e ainda fala contra. Isso é apostasia. Mas quando a gente está em aliança, Deus, além de tirar os ídolos do nosso meio e as abominações, olha o que Ele diz. Eu vos salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas, e eu os purificarei. Por isso eu pedi para você orar pelos irmãos que estão desviados e que não estão aqui. Por quê? Porque se eles estiverem lá fora, cometendo apostasia, falando contrário às coisas que eles aprenderam nesse lugar, aprenderam através da palavra, o próprio Deus vai salvá-los e vai trazer de volta para o lugar que eles não deveriam ter saído. Deus vai salvar e Deus vai limpar eles. E eu quero abençoar esse pastor aqui, que eu não citei o nome, mas eu creio que Deus vai trazer de volta para o lugar. Deus vai trazer, eu creio, está escrito aqui. E ele diz, o meu servo Davi, que aqui representado por Jesus, né? Ou melhor, Davi representando Jesus. Ele será rei sobre eles e todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer meus decretos. Aleluia. Deus é tão bom que Ele te trouxe aqui para dizer, calma. Eu estou citando essas coisas aqui porque é notícia fresquinha dessa semana, gente. Vocês não têm noção de como tem gente desesperado aí. A internet está pegando fogo, literalmente. Eu sigo alguns canais de jornalismo, de geopolítica. O YouTube está pegando fogo com relação a essas coisas políticas. Mas eu não quero falar de política, eu quero falar do medo que a política causa em todos nós, nas pessoas. Em mim não, mas nas pessoas. E crente, irmão, crente, está com medo. Mas se você estiver unido com a igreja de Jesus, você não precisa ter medo. Deus vai te livrar de todas essas coisas. Fala para o irmão que está do seu lado, não fica com medo não. Fala, calma. Você tem aliança com Deus. Diga para eles, carteira assinada não significa nada. Diga a tua empresa, não significa nada. A tua profissão significa nada. Diga, tem gente que tem profissão e está mendigando. Diga, tem empresários que faliram. Então ter empresa, ter canudo de profissão,
não significa nada. Porque quando a crise vem, não importa o que você tem, a crise leva embora. Mas se você tem aliança com Deus, pode vir o tsunami, e quando a onda passar, eu vou lá que imagem que veio na minha mente agora. Gente, eu sou muito criança. Pensa num crianção. Olha que imagem que veio na minha mente agora. Eu em pé na beira de uma praia. Esses dias teve uma inundação, né, na Baixada Santista, né, a água subiu. Olha a cena criancice que veio na minha mente agora enquanto eu orava. Uma pessoa em pé na beirada da praia, mas não é qualquer pessoa, uma pessoa bem alicerçada, uma pessoa que tem Deus. Imagina um ex-crente. E a onda vem, o tsunami vem, e ele para e fica lá parado, em cima de uma pedra, na beira da praia. A pedra é Jesus, tá? E ele lá em cima da praia, veio o tsunami. Aí todo mundo começa a correr, uma gritaria e tal, e o tsunami vindo. E ele fica lá olhando. Aí vem a onda, e cobre tudo, e esbagaça tudo, e aquela coisa que você já deve ter visto na televisão. Só que depois a onda vai abaixando, né, e vai indo embora, né? Aí quando começa a aparecer a carinha dele, ele faz assim. É uma criancice muito grande, né? Mas é assim que é, irmãos. Pode vir o tsunami, pode passar o que for no Brasil, mas a aliança que temos com Cristo vai nos fazer ficar seguros. Nós estamos na pedra, sob a pedra angular, a pedra é Cristo, e o tsunami está vindo. E quando ele passar, vai ter os crentes que estão em aliança com Deus. Smile, smile. Se o Douglas estivesse aqui, eu ia falar para ele tocar para nós. Vocês conhecem a musiquinha, não? Sorria, smile. Quantos creem que esse daí pode ser você? Ou você pode ser melhor ainda. Agora já veio outra imagem na minha mente. Irmão, posso usar minhas criancices? Agora já é o outro crente que estava lá na outra praia. Aconteceu a mesma coisa. Tudo igual, só que quando a onda baixou, ele estava lá. Passou. Ai, ai, ai. A alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa? Fala para o irmão que está do seu lado, você vai passar por tudo isso sorrindo. Chacoalha ele e fala, sorria, sorria. Você tem uma aliança com Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.